Oi, eu sou o Felipe e algum tempo atrás eu conheci a história do Tony. O que eu sei sobre o Tony é que ele é um psicopata. Pelo menos é o que dizem. Tá, deixa eu contar essa história do começo pra você entender. Quando tinha 17 anos de idade, Tony se meteu em uma confusão. Ele espancou um cara durante uma briga e acabou sendo preso por lesão corporal grave. Só isso não seria o bastante para considerá-lo um psicopata, claro. Nem mesmo pelo Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais ou o teste de psicopatia proposto pelo psicólogo canadense Robert Hare. Mas a gente já chega nisso, calma aí. O que importa é que enquanto esperava a sentença, Tony ficou na cadeia e dividia cela com outro preso. Esse companheiro de cela disse: se você realmente for julgado e condenado, que provavelmente vai acontecer, eles vão te deixar em cana por pelo menos 5 ou 7 anos. Mas você pode escapar disso. Tudo o que você precisa fazer é se fingir de maluco. Em vez de ir pra cadeia cheia de gente mal encarada e criminosos de verdade, você vai para praticamente um spa, onde vão te olhar com pena, enfermeiras vão te trazer pizza, você vai jogar videogame com o seu próprio PlayStation, assistir TV no seu quarto e só. Era uma proposta interessante. Ele tinha acabado de assistir Crash, do David Cronenberg, e para quem não está familiarizado com esse filme, basicamente envolve pessoas com fetiches bizarros, que incluem acidentes de carro. Sim, o cara se excita vendo o carro bater contra o muro. Então, esse foi o personagem que o Tony escolheu. Ele disse ao psiquiatra que tinha tesão em acidentes de carro e que adoraria ver mulheres morrendo nesses acidentes porque isso o ajudaria a se sentir um pouco mais normal. E se você é fã de True Crime, deve ter percebido que essa segunda parte ele tirou de um livro que ele leu na biblioteca da cadeia, enquanto esteve preso. O livro em questão era uma biografia de Ted Bundy, o serial killer. Ele conseguiu fingir tão bem que o psiquiatra ficou convencido e o transferiu rapidamente para o hospital psiquiátrico de Broadmoor. Acontece que Broadmoor não é esse paraíso de pizza e videogames. Broadmoor é um dos 3 hospitais de segurança máxima da Inglaterra, reservado para os criminosos mentalmente insanos mais perigosos do país. Não precisou de muito tempo lá para que Tony percebesse que tinha cometido um grande erro, e ele tentou avisar desse erro. Os supostos delírios pararam imediatamente assim que ele pisou no hospital, e aquele homem maluco parecia são com um estalo de dedos. Ele chamou a equipe do hospital psiquiátrico, tentou explicar todo o caso e que ele não pertencia àquele lugar. Como era de se esperar, provar que ele não era mentalmente insano seria muito mais difícil do que tinha sido provar que ele de fato era. Ele tentou falar sobre coisas normais para que a equipe percebesse que ele era apenas um cara normal, falando de coisas normais. Tony gostava muito de ler, então leu algumas edições da revista The Scientist, e lá havia um artigo que contava sobre um experimento do exército americano que estava treinando abelhas para farejar explosivos. Uma curiosidade interessante que poderia muito bem aparecer aqui no quadro Fatos Inesperados. Ele comentou isso com uma enfermeira do lugar e algum tempo depois constava no seu prontuário médico: paciente com delírios de que abelhas podem farejar explosivos. E quando Tony se deu conta que seus companheiros pelos próximos anos seriam serial killers, estupradores, necrófilos e todo tipo de gente que você gostaria de manter distância aqui fora, ele decidiu fazer o óbvio: ficar isolado no seu quarto por medo. O que a equipe do hospital entendeu como mais um sinal de psicopatia. A sensação de grandeza e vaidade ao não se relacionar com os outros pacientes. Ele percebeu algo assustador e paradoxal. Quanto mais são você tenta parecer, mais maluco você parece. Tony é o único paciente da ala de pessoas com transtornos de personalidade perigosos e graves que pode receber visitas comuns. A sua sentença seria algo em torno de 5 anos. Tony ficou preso lá por mais de 12. O cara que me contou essa história foi o Jon Ronson, jornalista e escritor americano. Fazia algum tempo que eu estava querendo fazer um vídeo sobre psicopatia aqui no canal, mas para os que me conhecem bem sabem do medo que eu sentia em fazer uma coisa sensacionalista e genérica. Eu queria abordar o aspecto que mais me interessava na psicopatia, a realidade da mente de alguém com um cérebro completamente diferente do meu e do seu. Na verdade, será que é
tão diferente assim? Nessa minha pesquisa eu caí numa palestra que ele deu sobre o tema e contou exatamente essa história. E na palestra ele diz que parte daquilo que contou estava em seu livro, e eu obviamente fui procurar para ler. E foi assim que caiu nas minhas mãos o fascinante Teste do Psicopata, uma viagem pela indústria da loucura. O Jon Ronson entrevistou esse cara no seu livro e ficou fascinado com a história, assim como ficou preocupado com aquele homem preso injustamente por tanto tempo dentro de um hospital psiquiátrico. Então ele decidiu ligar para o médico responsável pelo caso de Tony, o Dr. Anthony Maden, e Maden confirmou o caso. A história de Tony era sim real e ele tinha falado a verdade. Todos do hospital sabiam que ele estava fingindo ser um psicopata. Porém, chegar a esse ponto e fingir insanidade mental para se livrar de uma sentença é exatamente o tipo de manipulação ardilosa que um psicopata faria. A análise que o mandou para lá pode ter sido rasa, mas no momento em que ele pisou no hospital psiquiátrico, ele foi examinado e confirmado como um psicopata mesmo. E como esses médicos chegaram nessa conclusão? Bom, através do teste do psicopata, que eu citei lá atrás. O Dr. Robert Hare criou o que ficaria conhecido como o Checklist Psicopata, um teste que inclui uma lista de coisas que você pode procurar em uma pessoa para saber se está diante de um psicopata. Uma lista que você encontra facilmente rodando a internet com jovens compartilhando e tentando se encaixar em cada um dos itens porque é divertido ser diferente. Mas também um teste que prendeu aquele homem num hospital psiquiátrico cercado de pessoas perigosas. E talvez devêssemos olhar para o caso com mais cuidado. Em 1997, um morador de rua fez um comentário inapropriado sobre o tamanho do vestido de uma menina de 10 anos, filha de um dos amigos de Tony. Isso iniciou uma discussão entre os dois. A discussão escalou para uma briga. O mendigo deu um soco no rosto de Tony, que revidou com um chute, fazendo o homem cair no chão. E teria sido só isso, Tony admitiu, se ele tivesse ficado em silêncio. Mas o morador de rua não ficou. Em vez disso, ele provocou e disse: "Esse é tudo que você tem?" Tony perdeu a paciência. Ele chutou o morador de rua 7 ou 8 vezes no chão e o deixou lá sangrando. Voltou para os seus amigos e tomou outra cerveja. Depois, calmamente, ele voltou para o homem, que ainda estava deitado no chão e desacordado. Ele se abaixou e bateu a cabeça dele no concreto repetidas vezes e acertou mais chutes. Finalizou com um chute no rosto e foi embora. No hospital psiquiátrico, ele disse que a CIA o estava perseguindo, que as pessoas na rua não tinham olhos de verdade, elas tinham buracos negros onde deveriam estar os olhos, e talvez a maneira de fazer as vozes em sua cabeça desaparecerem fosse machucar alguém, fazer um homem refém e enfiar um lápis em seu olho. Ele disse que estava pensando em roubar um avião porque não tinha mais interesse em roubar carros. Ele disse que gostava de pegar coisas que pertenciam a outras pessoas porque gostava da ideia de fazê-las sofrer. Ele disse que machucar as pessoas era melhor do que sexo. O relato de doença mental era fantasioso e claramente retirado de inúmeros filmes. Os psiquiatras admitiram. Mas una o comportamento com o relato do crime e você tem um diagnóstico reforçado pela lista do psicopata. Você pode mentir sobre tudo isso para conseguir o que quer, mas não pode negar que é assustador ouvir essas palavras da boca de alguém condenado. Mas será que Tony deveria ser definido por esse erro? Ele com certeza deveria pagar pelo crime horrível que cometeu, mas quantas dessas características seriam necessárias para diagnosticá-lo com uma doença? A raiva é doença? A mentira é doença? A falta de empatia é doença? E até mesmo a violência. A violência é doença? Se tudo que você precisa fazer é pescar uma série de itens de uma lista, você mata a parte humana da consciência. E esse é um dos maiores debates da psicologia até hoje. Qual é o jeito mais correto de fazer um diagnóstico? Inúmeros psicólogos se opõem até mesmo ao uso indiscriminado do Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, e alguns apontam como pode ser perigoso tratar a mente humana como um livrinho de regras exatas.
Um deles, por exemplo, é o próprio Allen Francis, psiquiatra que já esteve à frente do próprio manual. Ele é crítico ferrenho à cultura do diagnóstico e dos remédios como saída para traços de personalidade transformados em doença. O ponto aqui, e meio que do livro como um todo, é que é fácil encontrar a loucura em qualquer um quando você procura por ela, porque ninguém é normal, já que normal não existe. Mas vem cá, você deixaria um psicopata mexer no seu cérebro? E eu nem tô falando do Hannibal. Não. Esse é só um velhinho que eu queria que fosse meu avô. Eu tô falando desse Hannibal. Robert Maudsley acabou ganhando o apelido de Hannibal Cannibal, depois de surgir o relato de que ele teria matado um companheiro de cela em um hospital psiquiátrico e comido pedaços do seu cérebro. Mais tarde ficou comprovado que a parte do cérebro era mentira, mas pelo menos rendeu um personagem incrível e uma cena inesquecível para os amantes de terror. Mas isso é assunto para um próximo Sexta Maldita. Quando eu falo aqui sobre psicopata mexer no seu cérebro, eu tô só falando de um cirurgião mesmo. Em 2012, o psicólogo Kevin Dutton publicou A Sabedoria dos Psicopatas. O que santos, espiões e serial killers podem nos ensinar sobre o sucesso. E no livro, com esse nome gigante e curioso, ele argumenta que a medicina cirúrgica é uma das profissões com alta proporção de psicopatas. Uma tentativa mais rigorosa de abordar a relação entre cirurgia e psicopatia foi realizada em setembro de 2015, quando o boletim do Royal College of Surgeons of England publicou um artigo de J. Pegram e O. Pierce. Usando a forma abreviada do teste de personalidade psicopata, eles avaliaram os traços de personalidade de 172 médicos e concluíram que os cirurgiões, de fato, tiveram pontuações bem mais altas, com a imunidade ao estresse sendo particularmente notável entre os cirurgiões. A coisa mais intrigante sobre o artigo de Pegram e Pierce, no entanto, era o seu subtítulo: Os cirurgiões são psicopatas? E se sim, isso é uma coisa ruim? O distanciamento emocional dos contextos tensos em que eles têm que tomar decisões de vida ou morte podem resultar em melhores escolhas. Ser imune ao estresse pode realmente beneficiar os pacientes, facilitando a empatia. Muita emoção pode levar médicos e outros cuidadores a se afastarem de seus pacientes por medo ou desgosto. Uma lógica calma e analítica permite que os cirurgiões estendam as mãos para ajudar. É um argumento bem interessante. Estar mais perto de um psicopata nesse espectro pode, na verdade, salvar vidas. Ou seja, talvez esses traços de rejeição emocional e antissocialidade não sejam um perigo, mas sim para onde nós direcionamos isso. Pode ser que todo mundo seja um pouquinho psicopata mesmo. Infelizmente, a psique humana é complicada assim e não tem solução fácil. Até porque psicopatia simplesmente não existe, não é um termo que é usado clinicamente mais. O que a gente costumava ver chamado de psicopatia por aí são sintomas que se encaixam melhor no transtorno de personalidade antissocial, que costumava ser chamado de sociopatia. Eu, obviamente, não vou vir aqui bater testa com alguém com o currículo do Robert Hare. O que eu vou dizer é que o próprio admite que as suas definições de psicopatia e sociopatia divergem do Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais. O trabalho do Robert Hare é um auxílio. O cara ajudou o FBI durante anos em casos de serial killers e tráfico infantil. Não é pouca coisa. Mas talvez devêssemos entender que um ser humano é muito mais complexo que uma lista de atributos. A vida real não é um teste do BuzzFeed. Testes na internet não vão te diagnosticar com autismo, TDAH, ansiedade, depressão e muito menos psicopatia. A lista diz que psicopatas não sentem remorso, mas Tony jurava sentir um remorso enorme, mesmo que os médicos dissessem a ele que fingir ter remorso é algo que um psicopata faria. Mas Tony diz sentir remorso não só por ter estragado a vida daquele morador de rua com a agressão desmedida, mas também da sua própria vida e a vida da sua família. Todas as coisas que poderiam ter sido feitas em sua vida, jogadas fora porque ele explodiu um dia. E é por isso que ele sentia remorso todos os dias. Depois de finalmente ser liberto, Tony teve uma conversa com o jornalista Jon Ronson. Ele disse: "John,
eu preciso te contar. Eu realmente sou um psicopata. E esse poderia ser um grande plot twist, mas o que ele disse realmente foi: você também é. E todo mundo é um pouco psicopata. Todo mundo tem a mente quebrada. E por incrível que pareça, o normal é ser anormal. Ou será que não? Mas esse vídeo é só um aperitivo sobre o assunto, uma fagulha pra gente refletir sobre como a mente humana é complexa. Eu recomendo muito que vocês busquem informações mais profundas sobre os temas que eu tratei aqui. E eu reitero a recomendação de leitura do livro Teste do Psicopata. Essa é uma história maluca que eu, me pego pensando de vez em quando e eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem que eu tô querendo enganar? É claro que vocês gostaram do vídeo, vocês não são malucos? A gente se vê no próximo vídeo. Fui.